queridos irmãos e amigos que neste momento estão na sala falando em Espiritismo, amigos e irmãos da Rede Amigo Espírita, os quais com certeza estão nos ouvindo através da transmissão que é feita todas as quintas-feiras. Que a paz do meigo e divino Rabi da Galileia se faça presente em nossos corações, que sua luz se faça presente em nós, para que nesta noite, mais uma vez, possamos receber os eflúvios de luz da espiritualidade e um entendimento mais perfeito daquilo que o Verbo que se fez carne veio fazer entre nós, demonstrando ser o protótipo da perfeição para a humanidade, Jesus. Gostaríamos inicialmente de agradecer a essa rede tão maravilhosa, abrangente, a esse companheiro que tanto trabalho tem para mantê-la no ar. Que Deus possa te iluminar, José Aparecido, e possa te sustentar em sua divina luz. Senhores, o Livro dos Espíritos, questão 11. Será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Os espíritos, como respostas, dizem: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e quando pela perfeição se houver aproximado de Deus, vê-lo-á e o compreenderá. Questão 22. Geralmente se define a matéria aquilo que tem extensão, o que pode impressionar os mundos, os nossos sentidos, o que é impenetrável. Mas não é precisamente esta, e sim uma anterior, que pergunta se um dia ao homem é dado o direito de saber os mistérios da divindade. A pergunta 18. E os espíritos dizem: o véu irá sendo erguido à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Todos nós sabemos que véu é aquele pano fino que cobre os rostos das mulheres, principalmente no Oriente. E muitos de nós transformamos essa palavra escrevendo-a com O para identificar vaidade, egoísmo e orgulho. E enquanto o homem, como foi dito pelos Espíritos, não tiver se despojado desses 3 sentimentos ainda de impureza, ele jamais vai compreender os mistérios ditos pelas religiões ortodoxas da divindade. 2012 anos se foram da vinda do Messias, tanto o Messias humano como o divino. No caso, Jesus e o Cristo.
o Messias crístico continua há 2012 anos derramado sobre a humanidade, para que toda a humanidade profetize e tenha visões. Justamente para ninguém estar acusando ao seu próximo de estar ali encaminhando por caminhos escuros, por trilhas tortuosas, para que não sejamos cegos, sendo guiados por cegos. Amamos a Jesus, é o que todos dizem. Mas nada do que ele nos ensinou, nós praticamos. Mesmo aqueles que praticam alguma coisa, é tão ínfima essa participação que podemos dizer que não é nada. Mas, pelo menos, começamos. Esquecemos-nos que ele nos disse que não nos apegássemos às letras que matam e procurássemos os espíritos que vivificassem. Os seus seguidores, os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus arautos, que derramado como pequenas aves dos céus, sopram aos nossos ouvidos a cada instante a verdadeira lição crística. E hoje nos foi dado o direito de nos dirigirmos aos senhores, às senhoras, de desenvolvermos esse tema polêmico, sim, porque se trata de uma cerimônia, de um ritual. Espiritismo com ritual, espiritismo com cerimônias, sim. Porque dizemos nós, desde o escrito da codificação, que o Espiritismo é uma ciência de cunho filosófico que explica a religião. Ora, então, nós temos que filosofar e cientificamente explicar o porquê das religiões. Na primeira revista espírita, o codificador faz referência aos papas da igreja, mas ele desce mais fundo e vai buscar Confúcio, Buda, Zoroastro. Ele vai buscar aquele pessoal grandes conhecedores dos mistérios dos orientais, os chineses, os japoneses e povos mais antigos. E tudo é evolução, tudo é progresso. Em a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a religião, ela vem se transformando gradativamente, a passos lentos, mais seguros, sendo deletado as coisas que não são de Deus, mas que é preciso que vivenciemos para aprendermos o bem e o mal. É preciso que os espíritos passem pela feira do mal? E a resposta é não. Mas é preciso que eles conheçam. Porque como espíritos, nós somos a emanação do Ser Supremo.
é o Ser Supremo manifestado no seu mais puro sentimento, que é o amor. E descemos, rodopiando entre os astros, ferindo as energias que compõem o universo, até o mais profundo dessa energia, para a partir da grosseria dela, começarmos a entendê-la e a dominá-la, transformando-a, para que ela torne-se maleável aos nossos sentidos, aos nossos pensamentos, às nossas ideias e para as nossas construções. Somos seres espirituais. Somos espíritos temporariamente humanos. Somos seres imortais e luzes. Como tal, nós pensamos, o pensamento sendo um dos atributos da inteligência do espírito, e construímos. É preciso então que haja cuidado, mas muito cuidado, na forma como nós utilizamos o pensamento, para que não cometamos erros de construções indevidas, porque construímos e naquela construção nós vamos residir. A lei da ação e da reação. E foi buscando entender esse cerimonial, esse ritual do lava-pés, que eu me perguntei por que, como espírita, não poderíamos descer ou subir ou mergulhar nos estudos para entender na realidade a simbologia daquele ato, daquele ritual praticado por Jesus. Espiritismo não tem ritual. Não sei. Não tem cerimonial. Não sei. Porque nos preparamos para receber os confrades que vêm às nossas casas. Limpa-se, prepara-se mesa para os expositores, para os dirigentes. Isso é um cerimonial, um preparativo para um ritual. Não. No outro lado que nós vemos, que são aqueles aparatos, são aqueles problemas que todos nós sabemos de corte e tudo mais. Então, para tudo, existe um ritual. É aí que antes de chegarmos ao Evangelho do Senhor Jesus, antes de chegarmos à codificação dos Espíritos, nós gostaríamos de descer um pouco, de buscar entre os faraós os seus sacerdotes que já tinham profundo conhecimento do físico e do extrafísico, que traziam já consigo conhecimento da medicina,
embora grosseira. Os chineses, que entendiam a medicina como todas as doenças, como uma desarmonia entre o homem e o cosmo, o micro e o macro. E eles, culturalmente avançadíssimo, utilizavam-se dos elementos da natureza para as curas. Mas não era só os elementos. Utilizavam-se muito dos elementos naturais manipulados por suas mãos e direcionados pela sua mente. E é aí que começa a surgir a medicina com a utilização das fontes da própria natureza para a cura do ser. Ali era ensinado aos elementos para que eles pudessem trabalhar o equilíbrio do seu corpo mental, coisas que eles faziam e ainda fazem com perfeição nos momentos de reflexão, chegando a saírem do corpo, equilibrando o corpo físico com o corpo material e viver numa certa harmonia. Vamos ver a mesma coisa entre os essênios. Quem eram os essênios? Justamente aqueles sacerdotes que serviam ao faraó no Egito Antigo. Espalhados pelo mundo, eles formaram as suas comunidades e viviam justamente a ensinar a leitura da aura humana, a tratar a saúde através do crescimento mental, da transformação do ser velho no ser novo. Em cima das vibrações dos corpos mais sutis, entendiam o universo como energia, entendiam cheio de cores e vibrações, e criam a simbologia do 7. E vamos ver, são 7 níveis ou camadas conhecidas como chakras, são 7 as cores, 7 as notas musicais, os níveis de consciência, as leis espirituais, as virtudes e os pecados. E dizemos que 7 é o número da perfeição, 6 o número da besta. Mas por que Espiritismo falar disto tudo? Porque, companheiros, irmãos, amigos, nós entendemos o Espiritismo como uma ciência de iluminação, como conhecimento. É preciso que busquemos galgar esse degrau para podermos nos habilitar a entrar de posse da herança
prometida por Deus a todos nós. Então, a gente vê nesse povo esse que, segundo os historiadores, Jesus teria passado dos 11 aos 30 entre eles. E é aí que nós vamos mergulhando de era em era. Vamos ver a tecnologia crescendo, China, Índia, partindo depois para o Ocidente, mas a tecnologia dos antigos não morre, é a base. Os hindus, muito antes de se criar vacinas, eles já inoculavam o vírus da varíola, por exemplo, para haver uma cura. Recomendavam uma alimentação frugal. Remédios, acho que nós estamos acostumados a falar da fitoterapia. E é no Yin e o Yang que nós vamos mais adiante encontrar o porquê dessa maravilhosa passagem na qual Jesus lava os pés dos seus apóstolos e que hoje nos dá o ensejo de conversarmos a respeito dela. Mas é preciso que antes nós comecemos a compreender que o nosso pensamento, como dizem os espíritos, é um dos atributos dele, espírito como ser inteligente. Sendo ele uma luz, uma centelha divina, esse pensamento não deixa de ser uma vibração do espírito em cima do corpo mental. E o corpo mental, em consequência, entrando em comunicação com a matéria densa, o corpo físico começa a produzir efeitos. É aí que chamamos a atenção para uma frase de Jesus quando lhe apresentaram a mulher adúltera e disse: Senhor, a lei diz que a apedrejemos até a morte. E ele diz: aqui está a pedra. Que atire a primeira pedra quem nunca tiver pecado. E todos se foram de cabeça baixa. Pergunta Jesus à mulher: aonde estão teus acusadores? Se foram, Senhor. E Jesus diz: vá, e não pequeis mais nem em pensamento. Porque sabia o mestre que o pensamento, sendo um dos atributos do Espírito, era o efeito das suas ideias, dos seus sentimentos, produzindo efeitos colaterais. Quando no pensamento surge o amor incondicional, surge uma vibração irradiante
uma forma flutuante, gostosa, amorosa, de um sentimento puro. Em contrapartida, a outra deixa-nos em verdadeiro desequilíbrio. E é aí que nós devemos usar e abusar do pedido dele quando ele diz: vigiai e orai. A vigilância para que não caiamos nas tentações nossas, os chamamentos da carne. A oração para que fiquemos mais próximos dos espíritos amigos e aqueles que porventura se aproximam de nós, com intentos outros, com intentos de energizar os nossos pensamentos impuros, não sejam rechaçados, mas que eles sejam atraídos pelo novo homem que vibra naquele instante e ambos possam caminhar para fazer a grande oferenda ao Pai. Oferenda essa que inicia-se com sacrifício de animais, oferendas de farinha, de frutas, e que Isaías, o grande profeta, ele diz: pensas tu que o Senhor se agrada das oferendas que vens a fazer? Do cheiro da gordura que queima? Porque o verdadeiro sacrifício é justamente do ser inteligente, ocupando, seja qual for o grau da energia, como veículo seu, vencer os obstáculos que se lhe apresenta, guardar consigo a fé inabalável e dizer à montanha das suas imperfeições: afasta-te, porque eu quero passar. Em contrapartida, os nossos costumes antigos, os nossos vícios, as nossas paixões, fazem com que o nosso corpo mental, ou os nossos, porque ele se renova a cada milésimo de segundo, dentro das nossas próprias vibrações, torna-se mecânica a reprodução. É fazer algo repetidamente e aquilo torna-se mais fácil. Então, é bem mais fácil, mas muito mesmo, nós utilizarmos os bons pensamentos, os bons sentimentos, a boa leitura, a boa conversação. Porque, ao contrário, entramos nas malhas, nas redes perniciosas e ficamos aumentando o mal que fazemos a nós, primeiramente, para depois aos outros. Os nossos pensamentos, como atributo nosso, ele incita as emoções. E essas emoções perniciosas só enxergam nos outros o mal que eles têm, esquecendo-se a outra face da moeda. Por isto, a doutrina dos espíritos nos chama para que raciocinemos, para que tenhamos uma fé racional, para que ouçamos os dois lados como fazem os juízes e não julguemos à primeira vista. Esse pensamento, essa força que emana de cada um,
Não pensemos nós que ela vai e não volta. É como um bumerangue. Quem o joga, fique pronto para recebê-lo. Portanto, o homem espiritualizado, aquele que busca se instruir, e lembrem-se, amai-vos e instruí-vos. Quando estudamos a mediunidade, eles dizem: um homem esclarecido é um médium mais perfeito para as nossas comunicações. Você vai ver um cidadão Carlos Pastorini, com o livro Técnicas da Mediunidade, falar a respeito dessa vibração que nós fazemos. Então nós temos que ter respeito por nós e pelo próximo, além de tudo, para cumprirmos a missão que nós temos diante do Senhor, que é de ser co-participante desta grande formação que é o universo, que surge a partir do amor do Deus, do Senhor, do Pai misericordioso. É que nós devemos estar preparados, conhecedores profundos de todos os mistérios dos elementos da natureza. As experiências vividas nas mais diversas reencarnações, ela tem como resultado final a encarnação presente, que mecanicamente vai sendo agregado em nossa mente, cristalizando-a para o bem ou para o mal. E como dissemos acima, quando ela é cristalizada para o bem, ela passa a ser algo gratificante para o ser. E àquele que mais tem, mais lhe será dado, porque o Senhor, Ele não dará uma serpente a quem lhe pedir o peixe, não dará pedra a quem lhe pedir pão. E é aí, companheiros, que a doutrina dos Espíritos nos orienta, não é a de desprezarmos o erro, é buscarmos as qualidades necessárias para estarmos juntos das pessoas boas que conhecemos e não as indesejáveis. Mas ver naquelas pessoas qualidades que ele ainda tem e aproveitá-las, transformando-as em coisas melhores. A partir daí, nós seremos mais justos nas avaliações que temos, nos julgamentos que fazemos, porque somos eternos juízes, não só nosso como do nosso próximo. Embora, quando julgamos a nós, somos anjinhos nas asas de cera. E disse o mestre que o seu tesouro está onde estiver o teu coração. Então nós somos aquilo que pensamos e que refletimos nos sentimentos desse órgão chamado coração. E essas ondulações irradiantes dos nossos pensamentos, juntando aos elementos da natureza, como falávamos da medicina oriental, retirando das matas os elementos para a medicação natural, solicita de suas mãos o necessário para que
possamos sim servir de instrumento aos propósitos divinos. E é aí, companheiros, que buscamos num livro que não é muito bem visto, é muito contestado, chamado Bíblia, mas que, segundo o codificador, é necessário a parte moral para vivenciar o Espiritismo. E a parte moral dessa doutrina está no Evangelho. O que é diferente de religião. A gente tem que viver a nossa religiosidade. Como dizem que religião é religar o ser ao Criador, é impossível imaginarmos que estejamos em algum momento desligado dele, mesmo cometendo os erros que nós cometemos. Ele estará sempre, como dizem aqueles que o veem antropomorficamente, veem como um humano, já que não podem ainda se espiritualizar, humaniza esse ser supremo. E como dizem eles, ele está sempre de braços abertos para nos receber, em qualquer circunstância. Se não nos recebe diretamente, porque este livro diz que ninguém o viu face a face. Mas, como vimos na passagem de Moisés sobre a montanha, quando o anjo do Senhor se aproxima para dar-lhes as orientações, cheio de luz e radiante, de forma tal que Moisés não conseguiu olhá-lo de frente, mas os seus emissários ali estão, para, em seu nome, dar as novas orientações e pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, a oportunidade nova que vem através da reencarnação. E é nesse livro que nós vamos encontrar a parábola do Senhor, do grande Senhor, que planta em suas terras as melhores sementes. E entre as sementes que germinam, brota a erva daninha, e os seus servos dizem: Senhor, tu plantaste as melhores sementes, e entre elas as ervas daninhas, vamos tirá-la? E o Senhor diz: no momento da colheita, separaremos o joio, a erva daninha do trigo e os queimaremos. 2010 anos. A colheita vem sendo feita, com certeza. As ervas daninhas continuam a nascer entre as melhores sementes, porque é preciso que a semente seja o alimento para a humanidade. São os Cristos, são os grandes mártires. E nós, cegos e surdos, ficamos maravilhados que Jesus, o sublime mestre, lavou os pés. Gente, isso era costume naquela época longínqua, onde os grandes senhores
tinha os seus servos, e quando chegavam das suas vinhas, das suas andanças, aqueles servidores corriam, tiravam-lhe os sapatos, as alparcas, e lavavam-lhes os pés, massageando-o, fazendo com que aquele seu senhor estivesse mais à vontade, mais descansado. Porque se o ser inteligente utiliza todo o corpo físico a seu serviço, utilizando o seu campo cerebral para a visão, órgão perfeito, fino, delicado, os ouvidos, o nariz, a boca, mas ele não caminhará sobre a terra se não for os seus pés. E diz um grande pensador: não cora de corar, de se envergonhar, o livro por ombrear com a espada, porque um educa e o outro defende. E com certeza, a diferença entre os nossos órgãos físicos está que nós não podemos pôr os nossos olhos em locais onde pisam os nossos pés. Mas eles nos levam aos locais mais distantes, orientado pela nossa mente e pelo nosso eu inteligente, e sob a orientação dessas duas câmaras maravilhosas, quais chamamos de olhos, para que ele pise em lugar firme, em lugar seguro, e nos leve ao local desejado. E aqueles homens antigos ainda utilizavam da bondade para com os seus visitantes. Aqueles que ali chegavam, já tinha um para atendê-lo. O lava-pés é antigo. E Jesus, com certeza, espírito amadurecido, espírito que já rolara por mundos e mais mundos, chegando ao ponto de ser, entre todos os cristos planetários, ser eleito para governar o planeta Terra. E os outros, com certeza, aplaudiram e o apoiaram. Já dominava muito bem os elementos da natureza que os antigos diziam que era o fogo, o ar, a terra e a água. Não resta dúvida. Mas que hoje a física moderna mostra que é uma forma energética manipulada por essa inteligência, modificada, transformada nesses elementos que nós precisamos dele e nós conhecemos. E somente o evangelista João faz fortes referências a essa passagem evangélica. Fortes. E uma delas, ele diz: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o espiritual. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia,
A citação aqui é do diabo, que nós também não cremos, que já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o propósito de entregá-lo. Jesus sabia que o Pai lhe tinha colocado todas as coisas nas mãos. Sabia que tinha saído de Deus e para Deus voltava. Levantou-se então da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha, amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha da cintura. Antes de continuar, eu gostaria apenas de comentar rapidamente essa passagem, que, por se tratar de passagem trazida pelos apóstolos, entre aspas, a gente vê a citação do diabo, a gente vê praticamente o julgamento e a condenação de Judas Iscariotes. Mas, gente, os 12 discípulos escolhidos por Jesus, eles sabiam o que tinham de fazer. Jesus sabia o que cada um faria. Da mesma forma que José, aquele que foi tido como pai de Jesus, sabia do que ia passar. Esquecera-se quando vira Maria grávida, segundo a história bíblica, que a gente, se for falar disso, vai para mais tempo, e se afasta, e o anjo do Senhor, um espírito, toca-lhe e diz assim: o que estás fazendo? Aí ele lembra-se da sua tarefa e retorna, porque sabia que a lei judaica iria matar aquela que viria a ser o filho, a mãe do Senhor, por apedrejamento. E é assim que o cidadão chamado Hipólite Denizar Rivai de Leon também é tocado, negando a Jesus, ou ao Cristo, ou à falange do Consolador, por 3 vezes. Porque o cidadão cujo codinome Kardec nega-se a ir ver os fenômenos por 3 vezes, chamado pelos seus amigos. Mas Judas sabia o que fazia. Errou. A missão dele era apresentar o Senhor, mas não da forma como o fizera. Você vai ver na Bíblia Jesus perseguido, e ele vibrava em si, agitava-se em si. Era aquele espírito iluminado de alta potencialidade que, quando ele agitava-se, ele transmutava o seu corpo físico, transformando-se, passando entre os seus perseguidores sem ser percebido. E Judas dizia: poxa, essas 30 moedas vai servir para a igreja, o Senhor vai passar. Esquece-se Judas que ele estava ali para entregá-lo, apresentá-lo. Eis aqui o meu Senhor, e não da forma como o fez. Depois vem o próprio João, diz: ao chegar a Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus disse: o que eu estou fazendo não o entendes agora. Meus amigos, meus irmãos, e nem estamos entendendo. Esta é a verdade. Observem, companheiros, pelo amor de Deus, e estamos aí dizendo, falando, que tudo não passa da humildade de Jesus, né?
Não, não é somente isso. Muito mais coisas nós temos que estudar e que verificar. O que eu estou fazendo não o entendes agora. Mais tarde tu compreenderás. E chegou o momento, meus irmãos, de compreendermos, de buscarmos na história essas parábolas, essas metáforas, e já com os olhos espirituais, mergulhados na leitura em espírito e em verdade, buscarmos o esclarecimento. Jamais me lavará os pés, disse Pedro. Ah, Jesus, se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Mas, Senhor, então não lava só os pés, mas as mãos e a cabeça? Aí Jesus diz, quem se banhou precisa lavar só os pés, pois está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Se referia a Judas, talvez. Ou dizia o mestre que nós, à medida que vamos crescendo em conhecimento, que vamos nos esclarecendo, nós vamos retirando de nossa mente as ideias, as sensações de vícios, de ódio, de rancor. O ódio, esse amor exacerbado, vai se transformando, vai se modificando, tornando-se puro, limpo. De nosso coração já saem sentimentos amorosos, de nossa boca palavras doces como o mel. Palavras que alimentam, que descedentam, que aliviam as dores. Mas estás limpos, tu já te banhastes. E teus pés? Quantos de nós temos tanto cuidado com os pés, se não as mulheres que são muito vaidosas, que cuidam bastante fisicamente. Fisicamente. E espiritualmente? Tratamos? Ora, tratar espiritualmente os pés? Eis aí, companheiros, a grande questão. Nós falamos numa das nossas reuniões da tarde sobre a responsabilidade de conhecimento dos fluidos do universo, que é uma das partes etérea da energia que compõe o universo. E quando nós realmente aprendermos a conhecê-lo, nós estaremos aptos a entrar aonde quer que seja, já sabendo o que vamos receber ali. E é aí que nós devemos buscar o porquê desse lava-pé. Sim, amigos, representa a humildade. A humildade do mestre, do patrão, do Senhor, que se humilha, mostrando aos seus seguidores, aos seus servidores, que é tão nobre obedecer como comandar. E ainda, o faças o que eu faço, e não aquela ideia que nós temos, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. É faça o que eu mando e faça o que eu faço. Exemplo lindíssimo de Jesus. Ele não mandou fazer, ele primeiro fez, dando o exemplo e dizendo, faça como eu faço. Da mesma forma, quando ele nos chama, se tu queres encontrar a salvação, renuncia a ti próprio, pega a tua cruz e segue-me.
Aí dizemos nós seguimos a Jesus. Mentirosos, hipócritas que nós somos. Porque se nós seguíssemos as pegadas do Jesus homem, do Messias humano, Jesus, nós iríamos vivenciar única e exclusivamente voltado para dentro da lei de amor universal, dentro daquilo que a lei nos determina. E o que diz a lei, Senhor? Ama ao teu Deus e ao teu Senhor sobre todas as coisas. E me permitam os senhores e as senhoras para modificar esse primeiro mandamento. Ama a Deus, o Senhor, sobre todas as coisas. Por que ama a Deus e ao Senhor e não ao teu Deus e ao teu Senhor? Porque enquanto amar ao meu Deus e ao meu Senhor, ele é diferente do Deus que tu amas. E nós precisamos amar o Deus único. Nós precisamos entender esse Deus único. E é assim que ele chama a nossa atenção. Ama a Deus, o Senhor, sobre todas as coisas. E a segunda, ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, ele não poderia dizer coisa tão profunda, de tanta responsabilidade, porque fica difícil amar o cego, o aleijado, o negro, o branco, o pobre, o rico, porque nós nunca estamos satisfeitos. Esquecemos que nós somos um somatório de existência passada. E as nossas ações pretéritas estão sendo apresentadas no presente. Reclamamos porque chove muito, reclamamos porque não chove, reclamamos. Nós construímos e nós estamos habitando. E é aí que nós precisamos entender que ele também deu o exemplo. Um exemplo, companheiros, que eu gostaria muito, mas muito, de poder colocar aqui nessa tela uma imagem que aí vocês vão dizer para mim: Juarez ficou doido, maluco, espiritismo, falando em sociedades outras. Porque, gente, quando Jesus instituiu ou renovou, porque dizíamos, já era prática antiga muito antes de Jesus, quando ele renova aquele ritual, vocês esquecem, ou nós esquecemos, que Jesus curava com o olhar. Quando falávamos sobre o passe, nós falávamos da não necessidade dos grandes aparatos nas nossas casas. Porque o gesto é simples. Ele levantava a mão e as suas energias atingiam as mais longas distâncias. Com o seu pensamento, que hoje nós chamamos de fluidoterapia, de emancipação do espírito, de desdobramento e coisa nesse sentido, ele elevava o seu pensamento e ele próprio, em espírito e em verdade, ia praticar a cura.
Aí nós nos esquecemos de tudo isto. Nos esquecemos que é com as mãos que nós praticamos tudo. E esquecemos dos antigos. Gente, vamos buscar agora algo da filosofia, da cultura, da religião dos antigos, e vamos encontrar, nos dias de hoje, uma seita, uma doutrina, uma religião, como queiram falar, com 4 letras. Do-in. Do-in. É conhecimento. Ali, você vai entender, num símbolo que ele tem, toda a noite da ignorância do espírito e toda a claridade numa simples bolinha branca. E depois o inverso, quando aquela bolinha branca se expande, dominando toda a escuridão. E aí está um site, aonde os senhores irão ver o que eu vou falar agora a respeito desse ritual de Jesus. Porque, senhores, senhoras, para quem nos ouve através da rádio, o site é http://betinha.com.br/doin.htm. Betinha com THY. Vou repetir. www.betinha.com.br/doin.htm. Aí, meus amigos, os senhores entenderão quando Jesus disse assim: já tomastes banho, Pedro, o teu corpo está todo limpo, mas tu tens que me deixar lavar os pés. Por quê, minha gente? O banho tomado por Pedro, por aqueles, por mim, por vocês, não é aquele banho que a água cai da cabeça aos pés e tira a sujeira do dia a dia. E sim, aquele banho de luz, aquele banho que o Evangelho nos chama para a modificação do ser, matando o ser velho para vivenciar o novo. A transmutação das energias, das imperfeições, nas energias sãs, as energias sadias, edificantes, que vai fazer com que a luz seja feita em nós. Naquele instante, os apóstolos, eles já não estavam tão ligados à carne. Falavam quase como Jesus. Meus pés estão sobre a terra, mas a minha cabeça está nos céus, onde está o meu Pai. Os senhores verão nesse site a sabedoria dos antigos. Quando verão que na sola dos nossos pés existem pontos energéticos correspondente a cada um dos órgãos do nosso corpo físico. Vejam que beleza, meus irmãos. Na sola dos nossos pés, pontos energéticos correspondente a cada um dos órgãos do corpo físico. E naquele instante, Jesus, o Divino Mestre,
ao se abaixar, molhava os pés. Pouco cuidado daqueles homens que ali viviam, como foi dito há pouco na sala, muitas vezes cheio de chulé. Não é? Cheio de chulé. Então, observem como nós precisamos mergulhar. Observem como nós precisamos trocar ideias. Entender porque ele falou através de parábolas. Porque são as pérolas que se nos apresentam e muitos jogam fora. Eu não quero, por hipótese alguma, deixar a doutrina dos espíritos, porque, no meu entender, ela é a doutrina que fez luz diante de todas as religiões. É o último galho do espiritualismo. Mas eu não posso esquecer as minhas raízes. Eu tenho que aparar as galhas que transformaram o mundo nisto que é. As galhas que tantos males fez, tanta destruição provocou. Mas as galhas sãs, aquelas que frutificam, aquelas que sustentam a árvore do espiritualismo como base, nós não podemos, por hipótese alguma, deixar para trás. Procurem ir a esse site, vejam a beleza da cultura daquele povo e que hoje nós fazemos com as mãos em nossas casas espíritas, já dentro de uma regulamentação que é a codificação espírita. No entanto, quantos de nós sabemos que a aplicação do passe não é um ato aleatório, não é algo que se implanta as mãos e que acabou-se. Nós conhecemos os chakras pelos antigos, os centros de força, mas ainda torcemos o nariz quando falamos em chakras. Por quê? Não está dentro da bibliografia, da codificação. Que coisa! No entanto, esquecemos que utilizamos os mesmos centros de força que os orientais falam. Muito mais antigos. E mais, me permitam, vamos a uma cabine de passe, erguemos as mãos, muitos de nós ficamos girando as mesmas como se fossem hélices. E Jesus mostrou-nos que era simples. A ciência hoje, que está mergulhando mais, buscando os porquês desses males que afligem a humanidade, eles estão descobrindo maravilhas, curas maravilhosas, afirmando os trabalhos fraternos das casas espíritas. E é aí a própria ciência nos dá elementos que eu garanto a vocês que poucos espíritas, poucas casas buscam por esse caminho. Mas sejam vocês aqueles
que triplicarão, quadruplicarão esse conhecimento, que farão com que essa árvore ela frutifique a 100 por cada um de vocês. Pesquisem, busquem no Google e vocês vão ver que dentro do nosso corpo físico, não é o extrafísico, é o físico. Vocês vão encontrar um órgão no nosso corpo que é ligado ao nosso cérebro, e que muitas vezes o dito popular diz assim: a tua vida está por um fio. E é uma verdade, porque quando esse fiozinho que liga esse órgão ao cérebro se parte, vem a embolia cerebral. Esse órgão, ele desce pelas reentrâncias da coluna vertebral. E de etapas por etapas, ele abraça o corpo físico para energizar, para poder haver o comando do espírito através do seu campo cerebral, descendo até o final da coluna, aonde ele se abre em dois para energizar as pernas e os pés. E é aí, senhores, senhoras, amigos e irmãos, que ali nos pés tem todos os pontos energeticamente falando, representando cada um dos órgãos do nosso corpo físico. E é através desse órgão físico que chama-se medula óssea, né? a medula, que você vai encontrar o elemento que você vai dizer: meu Deus. Então, quando a gente aplica o passe, o chakra recebe as energias e transmite através dessa medula para energizar cada um dos órgãos. E é aí, companheiros, que do alto liga-se o baixo. É da cabeça aos pés. Assim como no alto, assim como no baixo. E foi preciso então que Jesus deixasse essa passagem para que nós entendêssemos, não só demonstrando já que estávamos realmente banhados e que já estávamos prontos, humildes, simples, para, através desse ato, acabar de tirar as impurezas que ainda reside naquele ser, faz com que ele ainda não saiba voar como as andorinhas, rasteje como os vermes. E naquele instante, aquele mestre limpava os seus discípulos de todas as suas impurezas e dizia: os teus pés os levarão para onde haja necessidade. E quando entrares numa terra que fores bem recebido, entra. E ali
faça a tua refeição. Ali, faça a sua dormida. Quando entrares e não fores bem recebido, retira-te, bata as alparcas, para que até o pó ali fique. Imagina que cuidado nós devemos ter com o nosso corpo físico, da ponta dos cabelos ao solado dos pés. Porque é ele o templo do Espírito imortal. E é assim, companheiros, que a primeira parte desse trabalho se encerra. Agradecendo a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Amigo Espírita. Aos companheiros que com certeza irão em busca deste áudio para ouvi-los, o que eu agradeço bastante. Como agradeço a cada um dos que aqui estão, pela tolerância que tiveram para comigo. E damos à Rede Amigo Espírita uma boa noite, a paz, a luz e o amor. Para ficarmos na segunda parte, os 30 minutos restantes, com vocês que estão na sala do Pautalk, para respondermos a algumas perguntas, se nos for permitido e se for do nosso conhecimento. Essas afirmações é interessante. Com certeza, Vanildes. Então, paz e muito amor no coração de vocês que estão nos ouvindo através da Rede Amigo Espírita. Bom, continuemos nós. Eu vou descer um pouco, tomar um gole d'água e descer. A Xanri vai dar algumas palavras para a gente falar alguma coisa. A Izzy disse que o yogi, em certo grau do seu desenvolvimento, é encerrado numa caverna, não muito maior que seu corpo. Deverá ficar ali durante a semana, respirando muitas e muitas vezes o mesmo ar, para demonstrar que ele cessou de exalar o mortífero dióxido de carbono e está começando a construir seu corpo a partir disso. Isis sem véu, realmente. Os yogis, eles já têm consigo um conhecimento profundo, eu não diria nem do dióxido de carbono, mas de eliminar as impurezas do mundo, da dimensão em que vivem. Vocês leiam um livro chamado Profecia Celestina, aonde o autor daquele livro, espiritualista, ele mostra para a gente como buscar as energias sem estar sugando as energias do nosso próximo. A gente busca a energia no cosmos, quando nós entendemos. Quando temos dores nos pés, aliás, dores em qualquer canto, o Doim nos ensina a utilizar determinados pontos, como na mão entre o dedo polegar, né, e o indicador, para ali, na junção do muito bem, xamã. Eis aí uma praticante do yoga, do Doim, os meridianos, né? No caso dos pés, entre o segundo e o terceiro dedo dos pés é relacionado com a visão. Quando você desce para o calcanhar, começa a entrar no intestino grosso, intestino fino, tá? No campo da sexualidade. Então, gente, é interessantíssimo, porque aí nós vamos entender, na verdade, por que Jesus lavou os pés. Não foi por simples humildade. Vocês concordam com isso? Ou foi só por humildade? Será que foi só por humildade? Porque a humildade, ela dá a entender
a quem está de fora que o ser... Ah, Braz, fala disso não. Não fala disso não, Braz. No entanto, esse fogo serpentino chamado Kundalini, e que muita gente fala que é o 8º principal chakra, né? Ele desperta no ser inteligente que o domina. Ele representa, gente, a serpente. Ele representa a serpente que tentou Adão no paraíso. Por quê? Porque houve um despertar desse fogo Kundalini do 8º chakra que fica lá no fim da coluna, no chamado cóccix, né? Tá? E quando esse fogo ele é desperto, duas coisas acontecem. Ou o elemento, ele passa a ser um grande pensador. Ele é conhecedor do que dizem os Rosacruzes. E outras sociedades que faz com que esse ato sexual ele seja para dentro o controle, ou ele passa a ser um degenerado. Ele passa a viver de sexo, sexo, sexo e sexo. Eis aí uma das razões de nós, quando estudarmos a epífise, que dizem é somente até tantos anos. Não, porque ela tem uma função para o corpo físico e tem a sua função para o extrafísico. E é aí, ela como captadora de energias do cosmos, do universo. Ela faz com que essas energias percorram todo o nosso corpo através dessa medula, energizando todos os chakras. Ela faz com que nos melhoremos sentimentalmente, que cresçamos intelectual e moralmente, ou que sejamos os vermes a rastejar pela terra. É profundo, mas é gostoso, mas é bonito. Urbano, você diz que a Kundalini não desperta nos profanos, nos profanadores, nos pederastas, nos desviados de toda espécie. Kundalini é a energia pura provinda da essência divina. Aos indignos jamais. As anas em João, do lava-pés, você só vai encontrar em João alguma coisa em Mateus, se eu não me engano, em Mateus pouca. Urbano, eu lhe respeito e muito, e você sabe disso. Mas o sol não nasceu para alguns. O sol nasceu para todos. E esse fogo serpentino, que você sabe do que eu estou falando, ele faz parte do ser. Ele faz parte da mente. Ele faz parte do ser individual, do ser espiritual. E o homem não torna-se anjo do dia para a noite. É muito comum ouvirmos companheiro dizer que as trevas é a ausência da luz.
mas a treva também é luz, ou eu estou errado? Aí transformemos a energia, transformemos a luz em energia. As trevas é uma energia escura. Não é a ausência da luz. A luz existe nela. Faltando que ela se torne incandescente. Por isso Jesus, olhando a todos nós, ainda vamos falar, na infância, ele diz assim: faça-se a luz em ti. Justamente isso. Ainda existe esse outro significado. Está aí a Isis falando muito bem. Que atingimos esse feito porque calcamos os corpos de nossos irmãos mais fracos. Eu não diria mais fracos, Isis. Eu não diria mais fracos. Eu diria para você que esse acesso, essa ascensão do ser, ela se dá pela sua vontade, pelo seu respeito à lei. Ele chama aqueles que estão ao seu lado e que não lhe ouvem. E que diz: se tu quiseres, vá só. E aqueles que ficam, realmente, eles servirão de escadas, de degraus para que os outros subam. Porque aí é quando, Urbano, é que a gente vai ver o que é a luz e o que é as trevas. Todos somos trevas. Porque é dito pelos Espíritos que somos criados, entre aspas, simples e ignorantes. A simplicidade do ser ainda inconsciente. Ignorantes de todos os conhecimentos desses mistérios da natureza. Bom, eu desconheço. Eu posso até estar com você que por os homens nas trevas não tomar conhecimento da força de sua mente, da força da sua capacidade de criação, né? Aí eu fico calado. Mas esses seres imperfeitos, trevosos como fala, ele tem acesso sim a todo o conhecimento que traz dentro de si. E de repente, por quê? Eu posso dizer para você, meu amigo, meus irmãos, uma coisa. Os brutos também amam. Os brutos também amam. Observem a selvageria do sexo nos animais, que tem que se perpetuar. Ali, aquele fogo serpentinho mostra o que ele é. Os grandes reprodutores, embora a lei que rege a do animal sendo a mesma que rege a nossa, eles têm um ciclo de reprodução e de acasalamento. Mas isto é coisa para outra ocasião. Tem alguma pergunta, Xanri, Isis, Pedrinho? Tem alguma pergunta? Amiga espírita, Regina, Rita de Cássia? As colocações já foram postas? A Vanildes diz: se nós vimos algum tempo atrás, uma pessoa que foi na Ana Maria, ela lê seus pés através dos pés. Alfonso, nós vamos te responder isso. A Vanildes, eu não vi, eu perdi isso. Eu nunca.
Mas com certeza, não só nos pés como na mão. As suas mãos indicam nesses traços alguma coisa do seu destino. É seu. Você observa que hoje estão colocando nas agências bancárias equipamentos que leem a íris dos seus olhos, que dizem que é muito mais perfeito do que as digitais, né? Tá certo? Agora, Urbano, eu vou me aproximar mais de você. Eu preciso disso. Veja só, eu não vejo, não é discussão, é um debate que nós estamos tendo nesse tempo final, mas eu não vejo injustiça nisso. Mesmo porque, veja bem, a Kundalini é uma energia sexual, tá? Tu passa pra gente, Evanildes, também, pra gente ver isso. Eu quero ver, tá? A Kundalini, ela é uma energia, ela é produtora de uma energia sexual. E essa energia sexual não é só os eleitos e os iluminados que tem. Ao contrário. Ao contrário. O iluminado, ele tem o controle dessa energia. Olha só a diferença. O iluminado, ele tem o controle da energia. Logicamente, essa energia, ela é liberada gradualmente à medida que o corpo vai se tornando mais maduro. Observe do 0 aos 7 anos as tendências que são as aquisições do passado do espírito reencarnante. Dos 7 aos 14 as intuições, porque aí ele começa a perceber aquilo que ele aprendeu, que ele se comprometeu, que ele prometeu, que ele tem para fazer. Até os 14 anos, quando as sensações, as emoções, os sentimentos é dele. É dele. Ali ele começa, dos 7 aos 14, ele começa a administrar a produção dos hormônios e outras coisas. A partir dos 14, ele é dono dos seus sentimentos. O que é que acontece nos dias atuais e qual era a grande preocupação? Era que a educação, principalmente sexual, fosse o mínimo indispensável possível aos adolescentes para que não acordasse nele esse fogo serpentino, esse fogo, esse desejo. Nos dias de hoje, como as informações estão aí e estão fazendo de nossa casa verdadeiros banheiros, tá? Vai acontecer que as crianças começam a alimentar o seu corpo dos desejos e se perdem, como nós estamos vendo por aí. Tá? O Urbano diz que o homem nasceu do sexo e se liberta pelo mesmo ponto. A postura de redenção do homem é o cérebro, coração e sexo. Deste trio equilibrado temos o homem verdadeiro. O homem comum é apenas um rascunho de gente, usando mais santo que seres que transcenderam a matéria, equilibrando as forças da natureza. Jesus tinha o trio perfeitamente equilibrado, por isso ele venceu o mundo. Em parte eu concordo demais com você, porque a carne gera carne, Urbano. A carne gera carne. O espírito vem do espírito. No entanto, a carne é uma consequência do desejo do espírito.
O corpo físico gerado pelo homem, pela carne, ele vai servir àquela mente de acordo com o grau evolutivo que ele tem. No ponto que você diz, Urbano, que é pouco entendido, porque quando você diz carne, junto ao elemento espiritual, vivendo ambos em comunhão, gera luz. Você quer dizer que quando o elemento espiritual se desprende da carne, a carne, ao retornar ao pó, ela vem a tornar-se a energia, e essa energia vem gerar novas energias. Entendeu? Então a gente precisa, para entrar no cerne dessa questão, como você quer, a gente formar uma outra sala, onde a gente possa discutir dentro de uma ciência não acadêmica e sim espiritual. Porque você faz a colocação carne de Adão, e carne que não provém de Adão, você está falando do que disse Paulo de Tarso, do que disse Jacó, ao dizer, vejo uma escada a ligar os céus à terra, homens a subir e a descer, e eu não sei se é em carne, se é em corpo espiritual ou em corpo material. E eu acho que nós fugimos já do assunto, já encerramos a primeira parte, que foi o que mais nos interessou, sobre o lava-pés, e esse bate-papo a gente precisa criar uma outra sala, aí podemos falar desses corpos e entender o que você quer explicar, a carne adâmica e a carne de Adão, porque ambos, diz a Gênese, o homem nasce Adão e morre o outro Adão, é o corpo corruptível e o incorruptível. Aí a gente esquece carne. Esquece carne. É o corpo corruptível, o corpo terreno, que é esse corpo carnal, e o incorruptível, que é o corpo com o qual Jesus ressurge para os seus discípulos. Veja bem, Jesus. Mas ali já era o Cristo. Mas ele tinha que se apresentar ainda como Jesus. Observem que os seus discípulos não o conheceram, porque ali não estava mais Jesus, estava o Cristo, a luz. Gilson, boa noite. Bom, Xanri, por favor, assuma. Muito obrigado a vocês, tá? E uma boa noite, e espero ter atendido a perspectiva dos senhores. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.